para quem não me conhece, eu sou gago. Eu falo, para quem me conhece, tudo bem, né? E nós estamos fazendo uma experiência, ideia aqui do Alan, aqui, a gente está transmitindo hoje pela primeira vez ao vivo. Então, pela internet, pelo Facebook, quem quiser está assistindo hoje. Então, eu sou o cobaia hoje, tá? E filmando também para a gente possivelmente colocar a Semana Espírita também na internet, para aqueles que perderam, ver. Ok? Então, vamos lá, tá? Eu disse que sou gago porque eu preciso de usar alguns recursos eletrônicos aqui que faz com que eu seja menos gago. Não que eu seja não gago, sou menos gago somente. Para quem já me conhece, tudo bem. Vamos lá. Tá? Eu fiz há mais ou menos um mês atrás a palestra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quem esteve aqui vai acompanhar um pouco melhor. Quem já leu o livro, também. Tá? Quem não esteve, a gente traz, hoje, o tema de hoje, a gente traz para os dias de hoje. Porque a gente vê, o livro, ele está assim, do começo do país e vem até hoje. Até a parte da República, assim e tal. Tá? Mas a gente traz para a linguagem de hoje. A Federação Espírita também está fazendo esse mesmo tema hoje com 127 pessoas. Estão fazendo esse mesmo tema. É um pedido deles até. Tá? Então, eu vou fazer apenas um resuminho, só para a gente entender mais. Tá? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um livro escrito, o livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Humberto de Campos. Tá? Jesus resolveu vir à Terra, mais ou menos por volta do século XIII, o final do século XIV. Tá? Ele resolveu vir até a Europa, tá? Para ver como é que estava o seu evangelho no coração do homem aqui. E ele viu que estava totalmente corrompido. E ele decidiu que faria um novo recomeço do evangelho que ele fez lá na Judéia. Lá. E decidiu, por sugestão de outros espíritos que estavam junto com ele, recomeçar esse evangelho aqui no Brasil. Isso é pesado, hein? Não é? Recomeçar aqui. Então, ele transplantou o evangelho para cá, para recomeçar aqui. Então, junto com eles, esses espíritos, havia um deles que chamava-se Eliú, ou Eliel. Eliú em árabe, Eliel em hebraico. Tá? É uma espécie de um sociólogo da Terra. E outro espírito chamado Ismael, que estava junto dessa equipe, Jesus designou esse espírito para governar os destinos do país desde a colonização em diante, tá? Desde o descobrimento. Bom, então vamos lá. Então agora a gente começa o tema de hoje. Gente, o tema de hoje pode chocar um pouquinho algumas pessoas. Ok? Tudo bem? Vamos lá. No capítulo 2, eu vou até colocar aqui, isso é muito importante, isso é muito importante, porque isso aqui, quem entender isso aqui, entendeu a palestra inteira. Já. Então isso aqui é Jesus, Eliú, ou Eliel, estava preocupado com a situação do Brasil naquela época. Então, Jesus, percebendo a preocupação dele, tá? Ele chama Eliú, afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, ou aqui, né? Onde se realizará as maravilhas do meu evangelho, estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração.
Quem diz isso é Jesus. Tá? E ele continua. As injunções políticas terão nela atividades secundárias. As injunções políticas, econômicas, sociais, terão na pátria do Evangelho em segundo plano. Se alguém discorda, fala com ele, porque isso é dele, tá bom? Porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Gente, olha a importância disso aqui. Aqui estará o sentimento que vai unir todos os espíritos da Terra. E ele continua. Sobre a sua volumosa extensão, país, pairará constantemente o símbolo da minha assistência compassiva e prestigiosa. Jesus está falando que ele vai estar eternamente olhando por essa terra, aonde ele implantou o novo evangelho aqui, tá? Que é o antigo mesmo, tá? E ele continua. Essa parte é forte demais. E a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra da minha cruz, aqui, com infinita misericórdia. Só aqui a gente não tem dúvida mais, tem? Tem, gente? As potências imperialistas da Terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. As outras nações precisarão dos nossos ensinamentos, nossos conhecimentos, para que eles também aprendam essa fraternidade universal. E ele continua, antes dessa terra estar ligada aos corações dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. Alguma dúvida sobre a intenção de Jesus sobre essa terra? Alguma dúvida? Gente, responde. Eu sou gago já. Vocês ainda ficam quietos ainda? Entendeu? Responde, cara. Eu não falo inglês, não falo francês, não falo espanhol, não falo nada, mas canadense eu não falo não, gente. Vamos lá. Pela conjuntura, está um pouco difícil acreditar. Né? Ótima coisa. A gente vai entrar lá. Por isso que eu te falei que algumas coisas vão chocar um pouquinho. Vamos lá. Boa coisa que você falou. Então vamos lá. Então a gente começa a perceber um outro quadro que Jesus está falando para Eliel. Tá? Ele não está, nessa obra não está sendo dito essa obra. Tá? Nessa obra não está sendo dito que nós nos transformaríamos em uma potência imperialista, ou essas potências ricas que tem por aí. Tá? O que nós queríamos? Que nós fôssemos colonizados pelos franceses? Pergunte os argelinos como é que foi ser colonizado pelos franceses. Queríamos que fosse colonizados pela Inglaterra? Pergunte aos sul-africanos o que eles acharam do apartheid, 27 anos Mandela preso, segregação racial. Pergunte para eles se foi bom. Então, muita gente queria que nós fôssemos iguais aos países europeus. Ah, lá é evoluído. Muitas coisas são mesmo até, tá? Mas essas nações, elas enriqueceram seus patrimônios em cima do roubo e da pobreza dos outros povos.
Aqui foi feito isso. Onde está o nosso ouro hoje? Inglaterra, Portugal, não sei para onde. Exatamente, isso aí. Entendeu? Então, é isso que nós queríamos para nós, mas em que isso combina com o Evangelho? Isso combina? Sim ou não? Não. Né? Se não, então nós não nos enganemos. Os interesses são diferentes. Os interesses do Cristo é diferente. Há os interesses do Cristo e há os interesses dos dominadores do mundo. Porque o Cristo jamais domina escravizando. O Cristo jamais domina usurpando. E o Cristo não veio para enraizar os nossos pés e chumbar os nossos pés no mundo material. Ao contrário, ele veio para desenraizar, para que nós possamos colocar primeiro o reino de Deus, sabendo que as outras coisas serão acrescentadas. Então, é diferente os interesses de cada um. E é por isso que no capítulo 3, Jesus se dirige a Ismael, o governador espiritual do Brasil, e diz assim: Ismael, para que eu transplantei a árvore da minha misericórdia, e espero que a cultives com a tua abnegação e com teu sublimado heroísmo. Eu penso que, quando eu li isso, eu fiz igual a Haroldo Dutra. Fiquei assustado. Por que Jesus está pedindo isso para Ismael, que contava com a abnegação e com o seu heroísmo? Ele precisava ser herói? Porque não ia ser fácil, gente. Não ia ser fácil dirigir essa nação. Não ia ser fácil conduzir esse país. Porque durante toda a obra, a gente vai começar a chegar em sua parte agora. Durante toda a obra, Ismael agenda reuniões com Cristo. E ele vai até o gabinete de Cristo nas regiões celestes. E quando Jesus recebe ele, quando ele vai falar, ele começa a chorar. Por quê? Porque iniciava-se no Brasil a escravidão negra. Navios traziam os nossos irmãos negros em condições subhumanas. Metade chegavam mortos, quando chegava. Então, nem chegava, você falou certo. Muitos nem chegavam aqui, tá? Então, a escravidão é o grande karma coletivo nosso. Mas quem viu a minha palestra assim, eu falei que isso não era karma nosso. E agora? O que eu estou falando aqui agora? Depois da República, iniciou o nosso karma preconceituoso, que temos até hoje. Mas o que mais nos impressiona somos nós espíritas acharmos que esse país vai adiantar sem quitar essa nossa dívida preconceituosa. E principalmente sem renovar a mentalidade e o modo de pensar do povo que vive aqui, nós. Porque qual foi a causa da escravidão? Qual foi o que estava por trás da escravidão? O que estava por trás? Essas questões sociais, políticas, sociológicas, isso é superficial. O que nós estamos falando é de causas mais profundas. As pessoas que moravam aqui, naquela época, elas tinham a seguinte ideia, que trabalho é algo inferior. Então, se você é uma pessoa culta, inteligente, e que tem dinheiro, e que tem recurso, você vai trabalhar para quê? Assim pensava aqui.
Então é difícil você não encontrar um brasileiro ainda que não pense assim. Porque para quem não sabe, eu sou profissional de saúde. E no consultório eu atendo pessoas de classe média alta e eles falam exatamente assim, muitos. Meu filho, trabalhar? Para quê? Eu dei estudo para ele. Ele tem recurso. Ele tem estudo, ele... Não, que isso? Ele vai trabalhar? De jeito nenhum. A minha filha, lavar o prato depois que ela almoça? Que isso? Eu tenho empregada. Não pode, de jeito algum. Entende? Como é que mudamos o jeito de pensar, o nosso jeito de pensar? Me incluo nessa. Quantas encarnações são necessárias para renovar esse modo de pensar? Quantas... Você quer ver uma coisa? Quando as coisas apertam no seu trabalho e você está trabalhando muito, entra alguém e começa a cantar aquela musiquinha da Escrava Isaura. Que é isso? Está trabalhando muito porque você é escravo, cara, entendeu? Então, este é o pensamento que está impregnado em nosso espírito. Que trabalho é coisa para gente inferior. Ainda tem. Alguém fala assim, mas nós espíritas preconceituosos? Somos. Somos sim. Ainda somos. Por isso que nós trouxemos escravos e os temos até hoje. Então percebe por que Jesus falou isso para Ismael, que precisava da abnegação e do heroísmo dele, porque ele teria muito trabalho para mudar o nosso jeito de pensar. O segundo ponto que eu gostaria de tratar aqui hoje é profundamente espiritual. A pergunta que vem a todos nós, principalmente no momento difícil que nós estamos passando politicamente, o que é que o anjo Ismael deve estar chorando lá no gabinete de Jesus agora? Mais uma vez, ele deve estar perguntando para Jesus, e agora, Senhor? Mensalão? Petrobras? Lava Jato? Por essa eu não esperava. Em que muitos de nós espíritas, herdeiros do conhecimento da alma, da imortalidade da alma, estão dizendo assim, não, esse país não vai cumprir a sua missão. Vai acabar em pizza, de novo. O Brasil já falhou. Por quê? Olha os políticos. Olha as instituições. Olha os presídios, a educação, a saúde, desigualdade econômica. Está tudo errado. Como é que esse país pode ter uma missão? Será que Jesus não errou o país, não? Como é que vai cumprir alguma coisa? Isso não vai dar em nada. Eu já estou até imaginando uma carta de Pero Vaz, caminho ao inverso, com uma hashtag, partiu Portugal. Volta todo mundo. Vamos embora de volta, porque não deu certo. E aí, o nosso pensamento volta para as coisas que não nos agrada no Evangelho. Tem coisas que nos incomodam lá, porque nós temos que mudar. E mudar não é fácil. Então, quem não entende, como se nada tivesse acontecido. Mas quem lê e entende, sente o mal-estar. Então, lá no Evangelho, Pedro chama os doutores da lei e os líderes de outras religiões para conhecer Jesus Cristo.
Qual é a expectativa deles? Qual é a expectativa do espírita mediano? Aquele mais ou menos, assim, entendeu? Qual é a expectativa? É que na pátria do Evangelho só tem espírito superior. Aqui não tem nada de errado. É um país inteiro materialmente resolvido. Esse aqui é a pátria do Evangelho, só pode ter espírito superior. E se aqui só tem espírito superior, eu estou indo embora. Que não tem lugar para mim aqui. Então, voltando a Pedro, para quem quer ver, está em Lucas, capítulo 18, versículo 11. Voltando a Pedro, quando ele chega com os doutores da lei, os líderes da religião, ele encontra Jesus, mais uma vez você, uma vez, hein? Ele encontra Jesus almoçando com prostitutas e publicanos. E aí, Simão Pedro quase tem um treco. Quase tem um infarto. Porque a primeira reação, quando ele olha para aquele povo que ele levou para conhecer Cristo, e aquele povo olha para ele e fala assim, esse é seu mestre? Almoçando com esse povo aí? Mas as palavras são engraçadas. Porque eu falo prostitutas e publicano, ninguém regalou o olho aqui. Ninguém fez isso. Entendeu? Ninguém perderam força. Ninguém se impressiona mais. Então, eu vou ter que dizer, na linguagem de hoje, como se Jesus estivesse aqui hoje. Jesus estava almoçando com membros do mensalão, da corrupção da Petrobras, com garotas de programa, sonegadores de impostos e extropadores. Concorda? Eram os publicanos, eram as prostitutas. Só que tinham outro nome. E aí Simão Pedro, junto com os espíritas, se fosse hoje, chegariam para Cristo e falavam assim, Jesus, o que está fazendo aqui, mestre? Eu achei que o senhor estaria no Congresso Espírita da Federação Espírita lá da Bahia, e o senhor está no Congresso Nacional. O que está fazendo aqui, Jesus? E aí, lá em Mateus 9:12, ele vai falar o que você já conhece. Eu não vim para os sãos. Completem. Eu vim para os doentes. E essa mudança que a gente já está de mundo, isso, porque todo mundo já sabia da existência do petrolão, mas já que todo mundo já sabia, só que nunca foi à tona. Como foi à tona agora, não é porque a gente já está nessa mudança de mundos, de prova, né? E isso teria que aparecer para que realmente melhorasse, passasse para esse ponto. Você perguntou e respondeu já. Exatamente isso. Entendeu? Joinha? Tá bom. Então, nós começamos a entender por que na pátria do Evangelho tem a maior soma de políticos desonestos do planeta Terra. E por quê? Porque são e somos todos doentes, que Jesus, em sua infinita misericórdia, colocou aqui na pátria do Evangelho para que nós fôssemos curados. Dr. Bezerra de Menezes fala, estamos aqui para sermos consertados. Palavras dele. E aí você entende por que Jesus estava conversando com os membros do mensalão e tal. A gente vai voltar lá atrás e lembrar que Jesus estava conversando com publicanos e prostitutas. É a mesma coisa que hoje. Eles eram doentes e nós somos doentes também. Porque aqui não é ainda um planeta de espírito superior. Vai ser, como ela disse, mas ainda não é. Então, como é que se entende a mentalidade da população brasileira que funciona assim? Eu tenho um parente. Ele estava no carro dele, eu estava no meu carro. Ele bateu com o carro dele, ele não tinha seguro.
ele chegou para mim e disse assim, ele é sobrinho meu, ele falou assim, tio, eu poderia usar o seu seguro. Eu falei, como assim? Não pode. Ele falou assim, não, é fácil. A gente fala que o senhor me deu uma fechada e eu bati por sua causa. Aí a seguradora vai pagar o meu carro. Eu falei, eu não fiz isso. Ele falou assim, não, é os cabelos brancos seu, tio. O senhor não está entendendo, tá? Basta a gente mentir, dizer para eles que isso aconteceu, a gente recebe o dinheiro da seguradora e fica tudo bem. Eu disse para ele, então por que a gente não entra também para receber a propina da Petrobras? Ele falou, não, tio, que isso? Isso está errado, a gente não pode, isso está errado. Eu falei, mas como é que eu posso enganar a seguradora para me receber o dinheiro dela? Eu falei, meu tio, o senhor não entendeu nada, é o cabelo branco de novo, entendeu? Meu tio, roubar 2.000 não tem problema. Só é roubo quando passa de 1 milhão. Entende? Então é o seguinte, se eu tirar dinheiro dela, eu estou ajudando a cumprir o karma dela. Eu penso assim. Erradamente. Ela fez um troço errado lá e ela está cumprindo isso aí. Mas alguém entrar na minha conta e tirar o meu dinheiro, está errado. Isso é débito grave, isso aí. Está errado. Então, nós estabelecemos isso. O fulano que está no Congresso Nacional é ladrão. Porque ladrão é somente quem rouba mais de 1 milhão. Rima, viu? Até rimou. Né? Então, eu roubar 100 reais, isso não é roubo. Percebe como a nossa ética ficou mais quantitativa e não qualitativa? Mas a ética de Jesus é de qualidade. Tanto é que ele diz assim, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E por que nós estamos falando nisso? A gente falamos até agora de Evangelho. Porque a obra do Evangelho é obra de restauração moral. Ele veio para restaurar nós moralmente. Então nós não nos enganamos. Estamos todos no mesmo barco. Aqueles que estão roubando lá são doentes, mas nós também somos. Estamos aqui para sermos curados, como diz o Dr. Bezerra de Menezes. Então, oi? Alguém falou? Não. Uma certa vez, Chico Xavier, ele perguntou a Emmanuel, evidentemente ele queria saber a dimensão da coisa. Ele perguntou, Emmanuel, o que é um criminoso? Emmanuel respondeu para ele, é todo aquele que foi descoberto. Então, se pegar a lista de tudo que eu cometi em minhas 50 encarnações, são muito mais, tá? Entendeu? A gente começa por artigos, tá bom? Vamos lá. Luiz Cláudio, ele cometeu quantos homicídios em suas 50 últimas encarnações? Está lá, 100, 200, sei lá, quantos lá, tal. Quantos roubos com violência o Luiz cometeu? Está lá, 1, 2, 3, 4, não sei quantos lá. Roubou a mulher do fulano, roubou o dinheiro do ciclano, deu um golpe em uma sociedade na época medieval e vai listando, Mentira a gente nem conta, que eu minto até hoje, entendeu? Então a gente nem conta, então vai listando. E o que vai acontecer? As pessoas que ouvem essa lista minha, elas vão me julgar e me condenar. Aí Jesus vai virar para a gente e dizer assim, vocês conhecem, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Só que você não vai ter força
para nem levantar uma pedra. Sabe por quê? Porque somos todos publicanos e doentes tentando se curar aqui. Como ele falou para Miriam de Magdala. Para quem não sabe, vocês sabem, o nome de Maria era Miriam. Miriam, mas isso não importa. Vamos lá. E tem uma página de Emmanuel que chama-se Pontos Mortos. Acho interessante isso. Ele diz que todos aqueles dons que a providência divina colocou em suas mãos e você desperdiçou, aqueles recursos que colocou em suas mãos, você desperdiçou, são pontos mortos em seus destinos que terão que ser regenerados. Então Emmanuel, ele começa assim: fostes traído, alguém te traiu, perdoa. Talvez o companheiro ou a companheira que te fez isso, ele seja hoje um ponto morto em seu destino. E você está tendo a oportunidade para a renovação. E por que nós estamos falando nisso? Porque na pátria do Evangelho, a missão espiritual do Brasil, ela já está sendo cumprida há quase 600 anos. Vocês acreditam nisso? Acreditam nisso? Alguém vai falar assim: ah, não, você está maluco, iludido. Nesse país, corrupção, ditadura militar, sei lá o quê. Tantos problemas que nós tivemos, o Brasil está cumprindo já. Então eu vou ter que dizer de uma outra forma aqui. Nós vamos analisar isso, para quem não acredita ainda que o Brasil é a pátria do Evangelho ainda. A gente vai analisar isso como espírito encarnado, ou seja, como encarnados, ou como espírito imortal. Nós vamos analisar isso como alguém que tem nas mãos e no coração a doutrina espírita, ou como alguém que não tem. Porque se nós formos a analisar esse país sem o espiritismo no coração, já pode escrever em sua hashtag: partiu Portugal. Chega, vamos embora, fecha a conta. Porque senão a gente não vai entender. Vocês me dão a oportunidade de analisar isso à luz da doutrina espírita, sim ou não? Sim. Então vamos lá. Há 2000 anos, Cristo já estava crucificado. Já ia morrer fisicamente. O que os inimigos do Evangelho e de Jesus queriam, já tinham conseguido. Eles já estavam lá. Mas a crueldade e a maldade não têm limites. Um homem chamado Longinos pegou uma lança e falou assim: tá pouco. Vamos enfiar essa lança no peito dele, porque ele está sofrendo pouco. E o Cristo olhou nos olhos daquele homem e viu ele enfiando a lança no seu peito. Cristo, o governador espiritual do nosso planeta, que ajudou a construir o planeta Terra, aquele que andou sobre as águas, multiplicou os pães, curou cegos, curou leprosos. Por que ele não impediu que esse homem enfiasse a lança em seu peito? Por quê? Porque o tempo passa. E o espírito é imortal. Muitos séculos se passaram. Até que Jesus chama esse espírito, o da lança, que enfiou no peito dele, e diz para ele: Longinos, você quer reparar o seu espírito? Você quer redimir o seu espírito? Você quer curar a sua alma? Ele disse: quero. Longinos, eu vou te receber na pátria do Evangelho, que é o lugar
aonde o sofrimento e a dor cura todas as almas. É o lugar da noite escura, mas que tem estrelas. Você vai ser o imperador do Brasil. Você vai ter tudo de material, mas você vai experimentar a maior solidão de toda a sua vida. Você vai tentar fazer de tudo, ninguém vai reconhecer. Porque você está lembrado da lança, Longinos. Você se lembra de mim em tua presença de braços abertos, Longinos. Sozinho, sem a compreensão dos homens. Lembro, mestre, chorando. Desculpe. Quer experimentar? Só um pouquinho. Quer experimentar isso, Longinos? Ele disse: quero. Porque enquanto a gente está batendo, você não sente nada. Nós só aprendemos quando as posições se invertem. Eu entrar em sua conta e tirar o seu dinheiro, não dói nada. Eu entrar em sua família e destruir a sua família, não dói nada em mim. Me dói, tá? Mas, né? Você só sente dor quando as posições se invertem. Então a maldade não tem limites, mas a dor também não. Por isso que a dor é a mestra divina que cura todos os espíritos, porque ela também não tem limites. Ela vai até onde for necessário para te regenerar. Então Longinos reencarna no Brasil como Dom Pedro II, um homem que até poucos... que hoje é aclamado como um dos maiores estadistas do seu tempo. Mas aonde Longinos, ou Pedro II, se curou? Aonde ele se regenerou? Aqui, na pátria do Evangelho. O homem que perfurou o peito de Jesus. Então, não se trata agora de um problema de congresso, ou de instituições falidas ou erradas. Nós estamos falando de algo muito maior, muito mais sério. Sabe o que é? O problema sou eu, somos nós. O problema é meu coração. O problema é o meu destino, o que eu faço com ele. O problema é a minha renovação moral. Eu gostaria de alterar completamente o rumo dessa prosa. E falar da missão do Brasil realmente. E da missão de cada um de nós que estamos aqui. Eu aprendi isso no livro Luz no Lar, de Emmanuel. Emmanuel está falando isso no capítulo 1 de sua obra. Ele diz assim, como sempre ele fala sobre o Evangelho. A boa nova do Evangelho de Jesus seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação de Pentecostes. O que ele está querendo dizer com isso? Você sabe o quê? Ele está querendo dizer que a missão do Brasil, ela primeiro se cumpre dentro da sua casa, dentro da minha casa. Então, se não cumpre, não vai querer você moralizar o Congresso se antes você não moralizar a sua casa, se você não purificar o seu casamento. Não vai querer regenerar as pessoas, apontar o erro dela, se você não regenerar a sua relação com seus filhos, com a sua família. Então a pergunta novamente é, o seu lar já é a pátria do Evangelho? Sim ou não? Ainda não. Ainda não. A minha também não. Tá? Então, se não é,
por que que você está preocupado com o Congresso Nacional? Não é verdade? No casamento seu, quem que você é? O que está na cruz ou quem enfia a lança? Então por que que você está preocupado com a Petrobras? Sabe o que nós temos que fazer? Levar o Evangelho no coração para o nosso voto. Votar com o Evangelho no coração. Esse não é um discurso de um alienado político. É um discurso realista, sabe por quê? As instituições que têm que cuidar disso, a polícia e a justiça, já estão fazendo. Eu não sei a opinião de vocês. A minha, estão fazendo muito bem. A gente nunca vimos isso antes. Não sei. Vamos lá. Então, elas já foram acionadas. Mas a pergunta é que nós espíritas temos que fazer agora é o quê? O que você pode fazer para melhorar isso aí? A resposta está aqui. Levar, ele falou tudo agora. Levar isso aqui para o seu lar, o Evangelho no lar. Não importa a sua religião. Leve o Evangelho para o seu lar. Então, você está esperando o quê? Você já está na pátria do Evangelho. O Brasil é o coração do mundo, sabe por quê? É o lugar que o próprio Jesus escolheu, sabe para quê? Para ensinar o mundo a ter um coração. Mas você já está no coração, morando dentro do coração do mundo que Jesus escolheu. Você está sendo influenciado por esse coração e a mão potentíssima de Deus, como Jesus disse, está esperando o quê? Você está esperando que anjos e arcanjos se candidatem para senador, deputado e presidente? Isso nunca vai acontecer, ainda não. Sabe por quê? Não vai? Porque só reencarna nesta área quem falhou nesta área, quem se desviou nessa área política em outras vidas. E a missão deles é muito difícil. Tem uma cena que Haroldo Dutra diz, ele conta assim. Em São Paulo, aqueles motoboy que passa buzinando, chato pra caramba, não. E um sujeito vinha, um cara dentro do carro abriu o vidro e disse assim, caramba, cara, para com isso, essa buzina sua é insuportável. E ele vira pro cara e diz assim, imagine eu que ouço todas. Aí eu fiquei pensando, na minha situação, eu sou obrigado a ouvir todas as minhas palestras, com agravante. Qualquer um aqui pode sair ou cochilar e ir embora. Eu não posso. Qualquer um pode sair, eu não posso. Eu sou obrigado a ficar até o fim, sendo ruim ou não, eu tenho que ficar aqui. Eu tenho que ouvir do início ao fim. É tratamento de UTI. Os espíritos devem estar falando assim, se o Luiz não aprender agora, não tem jeito. Vai para aquele planeta chupão, como alguns espíritas contam aí. Eu não sei onde arrumaram isso, mas arrumaram isso aí. Tá? Então, não aprende nunca mais. Vai ter que ouvir todas as suas palestras, do início ao fim, sendo ruim ou não. Entende? Por isso que Chico falava, eu sou apenas um sapo, carregando a vela. Embora eu reconheça que eu sou o primeiro a ser iluminado, frequentemente cai uma cera quente em minha mão e me queima. Então, no livro Luz no Lar, de Emmanuel, ele vai perguntar por que o lar espírita acontece a maior soma de dívidas e débitos que nós temos. Porque é o lugar onde existe a maior chance do amor reinar sobre o ódio.
Imagine se a providência divina te mandasse o seu maior inimigo de suas outras vidas. Aquele que te matou. Ou você matou ele. Imagine. Emmanuel fala assim, ele chega em sua casa, pequenininho, olhinho azulzinho, loirinho, bonitinho, sei lá como, entendeu? Nem se lembra de nada, da dívida, e você começa a trabalhar, e sacrificar, e Ele vai crescendo e tomando posse do seu patrimônio espiritual. Ele vai sentindo uma repulsa por você, porque ele é seu inimigo. E vocês vão ter que reconciliar. Por isso que a gente vê muitos inimigos em casa. E por isso que a gente vê muitas pessoas de fora são mais parentes nossos do que os de dentro, não é? E aí começa as nossas amarguras. E Emmanuel fala, aí está os pontos mortos que você vai ter que sanear e resolver isso em sua vida. Mas se você deixar o Cristo entrar em seu lar, em seu coração, porque, gente, pensa bem, o senador X, o presidente da Petrobras Y, ele antes de desviar dinheiro público, ele foi igual a essa criança. Ele nasceu, foi criado, foi mamão no peito, tudo bonitinho, tal. E aí? Todo o processo foi cumprido. Mas pode ser que, depois de uma certa idade, depois de tantos erros, ele não tenha tempo ou não consiga mais recuperar. A não ser que ele tenha uma força de vontade muito grande, que não é fácil. Mas não é impossível. Entendeu? Mas e aquela criança que está lá dentro do seu lar? Você sabe quem é ela? Não sabe. E precisa. Você não precisa. Você precisa apenas regenerar-se só. Então, a gente já começa um pouquinho a encerramento já, começar a encerrar, quase encerrando, ainda não está não, tá, gente? Faltam umas 2 horas ainda, vamos lá. Então, eu acho que Ismael está realmente chorando em soluços com Jesus Cristo agora, mas não é pela Petrobras. Eu penso que Ismael está chorando e perguntando para Jesus Cristo, Senhor, o que aconteceu nos lares espíritas? O que está acontecendo com as famílias espíritas? Que exemplos espíritas estão dando no seu casamento, na família, na educação dos seus filhos, nas redes sociais? Eu vejo muitos espíritas emitindo ódio, xingamentos. Mas ele está xingando um irmão dele, que está na mesma sala de aula, repetindo um ano igual ele. Igual a mim. Errado, doente igual nós. Então a gente deve pensar, o que Jesus faria nessa hora? E ele ainda fala, Senhor, o que será das gerações futuras que estão programadas para reencarnar neste país? Então eu não vou mentir. Eu acho que o momento é preocupante. E a nossa reflexão precisa levar esses aspectos em consideração. Jesus não está esperando que uma pessoa mude o país, porque isso não é obra de um indivíduo só. Jesus, sabe o que Jesus está esperando realmente? É que você mude a sua vida. E lembramos do, como é que é? Cisco no olho, a trave no olho do outro. Que negócio todo, né? Ele está esperando que você mude a sua vida e não a do outro. Então está em nossas mãos a gente honrar esse evangelho, porque senão ouviremos do Cristo quando ele falou aos fariseus e aos doutores da lei, lá em João 9:40, quando eles perguntam para Cristo, Senhor, nós somos cegos? E Jesus falam para ele,
Se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecados. Isso é o irônico da coisa. Isso é o duro da situação. Porque não tem nenhum cego aqui. Se você tem uma semana de doutrina espírita ou de qualquer outra religião, você já sabe o que é certo, o que é errado. Sabe ou não sabe? Então... Mesmo porque já está gravado nas nossas podcasts. Então tá aí. Então, se nós fôssemos pedir a Cristo, a gente pediria que para que a luz do Evangelho possa começar agora, primeiro em nossos corações, porque um coração perturbado, ele pode criar sofrimento para centenas de pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas. Cuidado com o que você fala. Você pode influenciar alguém e esse alguém levar várias encarnações para recuperar-se. Então, em nossas orações, a gente chega e pede ao Cristo, primeiro pelas nossas relações familiares, afetivas, entre amigos, não sei. Deixa eu ver o tempo. Tá bom. Então vamos lá. Então, Haroldo Dutra falou algo que ele pensava e que eu também pensava quando eu li essa obra. Assim que eu li essa obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu falei, nós somos os caras. Somos os caras, gente. Que isso? Entendeu? A gente vai dominar o mundo. A gente vai ser uma nação poderosíssima. Pensávamos assim. Aí, a gente volta lá em Eliel, ou Eliu, como vocês quiserem, quando Jesus vai começar a pátria do Evangelho, ele chama Eliel e diz assim, Eliel, eu quero que você traga para a pátria do Evangelho aqueles espíritos, eu ouvi o clamor dele em meu coração, aqueles espíritos que estão lá nas trevas, aqueles que fizeram muito mal aos seres humanos, aqueles que queimaram pessoas na Inquisição, que mataram pessoas nas cruzadas, aqueles senhores feudais que trataram muito mal as pessoas. Eu quero esses que mataram milhões de pessoas. Eu quero que traga para aqui, para a pátria do Evangelho, porque aqui é o lugar aonde eles vão se regenerar, porque aqui é o coração do mundo. Aí eu entendi, como ele, que nós estamos dentro de um grande hospital, mas é o melhor hospital do mundo, melhor hospital de ponta, e que nós, tem também a sua resposta aqui, e que nós estamos dentro desse grande hospital cheio de doentes, incluindo nós, e todos que estão nesse planeta, tá? A gente vê que todos são doentes e estão dentro de um grande hospital. E a gente não pode reclamar de entrar num hospital e reclamar que está cheio de doentes. Você está dentro de um hospital, que também é uma escola. Então, eu vou repetir o que eu já disse aqui. Se eu não deixei bem claro, para encerrar, eu não acredito que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Fala, gente, alguma coisa, fala alguma coisa, reclama. Você tem certeza disso? Eu também não acredito. O cara acabou de falar que tudo isso e fala que não acredita. Não, realmente eu não acredito. Como o nosso amigo Santana disse, quem acredita, amanhã desacredita. Ele até fez essa pergunta para ti. Então, eu não acredito. Eu tenho
absoluta certeza do que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Isso se chama-se fé. Em escrituras antigas, fé é a certeza das coisas vindouras, é enxergar naquilo que ainda não existe. Antes de encerrar, aliás, eu vou passar só um filmezinho, 3 minutinhos só, rapidinho, que tem tempo ainda, mas antes disso eu gostaria de agradecer a todos os ouvidos caridosos que com muita caridade e fraternidade me dão essa oportunidade desse espírito falido que Jesus está dando oportunidade, a grande chance de estar aqui na pátria do Evangelho para se curar também. E vocês, caridosamente, estão me dando essa grande chance. Muito obrigado a todos. Que Jesus acompanhe a todos.